Então, salve para minha galera, meu primeiro ano, Iel Bernoli, tá? Chegando para a gente continuar com essa nossa parte de Antiguidade Oriental. Estamos em Hebreus. Se eu não me engano, nós já atravessamos o Mar Vermelho, já fizemos a fuga do cativeiro egípcio e agora estamos chegando ainda dentro do período dos patriarcas. Estamos chegando agora até uma discussão interessante com relação a este contexto de evolução da sociedade hebraica dentro do contexto do recebimento do Decálogo por Moisés. Deixa eu só conferir com minha galerinha aqui do primeiro ano que está comigo ao vivo neste momento. Galera, confere aí, partimos daqui? Confere para geral? Olha lá, nós já tínhamos visto a abertura do Mar Vermelho, já tínhamos feito, ótimo, já tínhamos feito, valeu, mestre, já tínhamos feito comentário sobre o cativeiro. Então, pessoal, qual que é o raciocínio aqui? Vamos começar a construir juntos. Naquele momento da libertação e da fuga do Egito, o objetivo era um só. Qual que era o objetivo? O objetivo era se livrar da escravidão egípcia e ir para Canaã. Eu vou voltar aqui no mapa, porque tem uma questão que eu sempre gosto de pontuar. Então, vou usar o outro mapa aqui que dá para a gente ver melhor. Então, nesse processo de travessia rumo à Terra Prometida, cruzam o Mar Vermelho e vêm costeando a Península do Sinai. Rod, por que eles não atravessaram aqui diretamente na parte norte da Península do Sinai? Porque essa área é uma área extremamente desértica. E as áreas de oásis, elas acabam se concentrando nas áreas litorâneas da Península do Sinai. As áreas de oásis, lembrando, né? As áreas com alguma quantidade de terras férteis, com água doce que poderia ser consumida, né? E reabastecer essa numerosa sociedade, né? Esses hebreus que estavam nesse processo de deslocamento, por isso que acabaram rumando para o sul da península, costeando a Península do Sinai, né? Na tradicional rota do Êxodo, e aqui no extremo sul chegam ao território do Monte Sinai. E foi justamente no topo do Monte Sinai onde, segundo a crença, Moisés recebe de Deus, de Jeová, de Javé, Yahvé, como queiram, recebe a tábua com os 10 mandamentos. Retomando o raciocínio. Naquele momento da fuga, o objetivo era um só: fugir do domínio de Ramsés, da tropa de Ramsés II. Uma vez concluída a travessia, logicamente, as divergências não demoraram a aparecer. Isso é natural. Milhares de pessoas estavam ali peregrinando quase que sem rumo, porque vale lembrar que muitos desses que estavam peregrinando nunca haviam pisado em Canaã, porque eram descendentes daqueles que chegaram no Egito séculos atrás. Então, muitos desses, principalmente os mais jovens, mesmo os mais idosos, né? Eles viviam de uma lenda. Eles viviam com a crença em Deus, mas viviam de uma lenda. De qual lenda? De algum dia chegarem à terra que Deus prometeu a eles. A grande maioria nunca tinha estado lá, na tal terra prometida. Então, logicamente, as divergências começaram a aparecer. E por que eu estou comentando sobre isso? Porque, se você para pensar, os 10 mandamentos, não matarás, não roubarás, guardarás sábado em nome de Deus, não usarás o nome de Deus em falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo, guardarás castidade, não cometerás pecado contra a castidade, não furtarás. Os 10 mandamentos, se você para pensar, na verdade é um grande código de conduta, simplificado, apenas 10, do que pode e o que não pode ser feito, em nome de Deus. Então é um grande código de conduta para essa sociedade, daquilo que era permitido ou do que não era permitido. Com a seguinte reflexão, e eu vou até tirar o slide aqui para olhar para vocês, com a seguinte reflexão. Segundo a crença, os 10 mandamentos
são impostos sobre a sociedade por Deus através de Moisés. Significa que, se você não cumpre um mandamento, se você descumpre um mandamento, significa que você já não está mais em comunhão. Pode se arrepender. Através dos atos, pode vir a si arrepender. Mas descumprindo um mandamento, você, teoricamente, a base teórica, você já não está mais nesse processo de comunhão com Deus. Né? Então, assim, por que eu estou chamando a atenção? Lembra lá do Código de Hammurabi? Dos babilônicos? 282 artigos? Os 10 mandamentos são uma simplificação desse processo. Também um código de condutas para aquela sociedade, resumido em 10 tópicos, em 10 artigos. Ok? Agora, claro, após a morte de Moisés, a situação começa a ficar crítica, porque as divergências vão falar mais altos nessa sociedade. E após a morte do profeta, após a morte de Moisés, os povos hebreus acabam se subdividindo em 12 tribos. É o que nós chamamos de período dos juízes hebraicos, por volta de 1200 a 1010 a.C. E nesta fase, em que eu tinha as 12 tribos hebraicas, é o momento em que chegam à Terra Prometida. É o momento em que chegam à Palestina, ali região de Canaã, próximo às colinas de Golã. Só que havia um problema. Qual o problema? Como eu disse, eu estou falando de séculos e séculos, de promessas de um território que a grande maioria da sociedade nunca tinha visto. E quando lá chegaram, esse território já era ocupado. Já era ocupado por cananeus, filisteus, amoritas e outros diversos povos que habitavam aquela região. Dentre os juízes, vale a menção, né? Dentre os juízes hebraicos, vale a menção do Sansão, né? Chefes militares, religiosos, né? Que eram esses juízes hebreus. Vale a menção a Sansão. E aí você lembra da lenda bíblica, né? De que Sansão firma com Deus um pacto, né? Um acordo, cujo símbolo eram os seus cabelos. Que ele prometera, ou sua mãe prometera, que ele nunca cortaria. E aí, traído por uma filisteia, apaixonado por Dalila e traído por ela, tem o símbolo desse acordo extirpado, cortado, né? E aí, segundo a crença bíblica, no momento em que ele estava preso e sendo julgado, no último apelo a Deus, Deus restituiu as forças dele e ele matou os cananeus filisteus que ali estavam. A parte do relato bíblico. Agora, como eu disse, foi um momento de enfrentamento entre os hebreus e os povos que lá estavam. Dentre esses enfrentamentos, nós vamos ter como destaque, por volta de 1010 a.C., século XI, a figura de Davi, que enfrenta, comandando as tropas hebraicas, as tropas filisteias e consegue definitivamente impor o domínio hebreu sobre o território. E aí, outra passagem célebre da questão bíblica é justamente a vitória de Davi contra o gigante Golias, né? Dentro desse contexto, mais uma explicação, né? O duelo entre o pequeno Davi e o gigante Golias. Na verdade, vou até mais uma vez olhar e falar com você bem ao pé do ouvido. Na verdade, o Davi ele devia ter algo mediano, sim, 1,60 m para 1,70 m, né? Então, estatura mediana, enquanto o Golias devia ter entre 1,90 m, 2 metros, e aí entra para a história bíblica como o pequeno Davi derrotando o gigante Golias, que, na verdade, se tivesse hoje em dia, com 1,90 m, 2 metros para mais, podia ser jogador da NBA. Ok?
por ali, mais ou menos, tá? Mas aí, com a vitória de Davi sobre Golias, com um golpe de funda, né? Vocês devem estar parecendo... Eu sempre falo que a aula sobre o povo hebreu parece muito catequese. Vocês devem estar lembrando de muita coisa aí, quem fez, logicamente, né? Deve estar lembrando muita coisa. Então, com um golpe de funda, né, uma tira de couro sobre a cabeça, acaba lançando e levando ao chão com uma pedrada o gigante Golias. Dentro do período dos reis, né, e aí se destaca inicialmente o rei Davi, dentro do período dos reis, destaca-se também outro rei, o rei Salomão, que também você já deve ter ouvido falar, notório pela construção do Templo de Jerusalém, né, uma das principais obras arquitetônicas da antiguidade hebraica, e destaca-se também os relatos sobre o rei Salomão, né, sobre o justo, segundo assim ficou conhecido, o rei Salomão, né? Tem uma passagem curiosa, célebre também, da história bíblica do rei Salomão, que, segundo consta, duas mulheres chegaram, né, ao palácio, foram trazidas por soldados, porque estavam criando tumulto na praça, cada uma delas dizendo-se ser mãe de um bebê que lá estava. E aí, reclamando, logicamente, a posse, a maternidade sobre esse bebê. E aí, a decisão do Salomão, né, do rei Salomão, acabou entrando para a história bíblica, né? Segundo consta, o rei Salomão, não conseguindo identificar quem era a mãe verdadeira no primeiro momento, ordena que um dos soldados desembanhe a espada e parta a criança ao meio, dando uma parte da criança para cada uma, para que elas se sintam satisfeitas. Uma delas concorda com a atitude, com a decisão do rei, a outra, desesperada, não concorda e fala que a outra mulher pudesse ficar com a criança. E aí, o Salomão define, né, que aquela que concordou em cortar a criança não era a mãe verdadeira, que a mãe verdadeira era a que abriu mão da sua maternidade em nome da outra, né, porque preferia ver o filho com a outra do que ver o filho morto. Uma passagem bíblica aí já foi retratada em diversos lugares, inclusive na Record, tá? Só porque eu lembrei. Com a morte do rei Salomão, nós vamos ter o aumento da carga tributária sobre essa sociedade, e essa sociedade ela fica cada vez mais complexa. Ela fica cada vez mais... como é que eu posso dizer? Ela fica cada vez mais numerosa e as divergências começam a ser cada vez mais evidentes a partir desse contexto. Tanto é que, para tentar organizar melhor a sociedade, ocorre o que nós vamos chamar do cisma judaico, cisma, divisão, né? Os hebreus foram divididos em dois reinos. O reino de Israel, ao norte, com capital em Samaria, e o reino de Judá, ao sul, com capital em Jerusalém, dando início ao período que nós chamamos do período dos profetas. E aí o mapa está na sua tela. O mapa está na sua tela. Ali eu vou ter os territórios de Edom, de Amon, de Moabe, o território da Filisteia, eu vou ter o reino de Israel, eu vou ter o reino de Judá. Duas observações. Primeira observação. Como vocês estão vendo, o reino de Israel, e isso eu estou falando de século 7, século 6 a.C., tá? O reino de Israel, como vocês estão vendo pelo mapa, tinha um litoral com uma saída direta para o mar Mediterrâneo. E isso fez com que o reino de Israel se transformasse numa área muito cosmopolita. Rod, não entendi. O que eu quero dizer é que o reino de Israel se transformou numa área de grande trânsito de pessoas, de comerciantes. O contato entre os povos de Israel e povos de diversos outros territórios era mais intenso e constante. E qual foi a consequência disso na prática? A consequência é que os povos do reino de Israel
eles perderam ao longo do tempo, boa parte, perderam ao longo do tempo, ou abandonaram, melhor dizendo, abandonaram ao longo do tempo a sua crença no Deus único, a sua crença em Javé. E foram incorporando outras religiões, outros deuses, foram professando outras divindades. O zoroastrismo persa exerceu uma grande influência neste território. Tempos após, os romanos, inclusive, vão dominar toda essa área, diferente do reino de Judá. Os habitantes do reino de Judá continuaram mantendo as tradições religiosas. Foram povos mais conservadores e continuaram, portanto, mantendo a crença no Deus único, no seu Deus. E eu acho que você já entendeu aonde eu quero chegar. Significa que os habitantes do reino de Judá deram origem a uma sociedade específica, a um grupo específico. Então, um ramo da sociedade hebraica, os povos do reino de Judá, como é que eram chamados? Isso aí, os judeus. Os judeus que se originaram nesse território ali do reino de Judá, tendo Jerusalém como capital original. E é justamente desse território do reino de Judá que surge aquele que veio ser o grande Messias para o cristianismo, Jesus Cristo. Mas isso a gente vai falar um pouco mais à frente, tá? Um detalhe dentro desse contexto. A partir do século 7 a.C., então nós entramos num período final para esse contexto de antiguidade oriental em relação aos hebreus, que é o período da sua decadência. É o período em que os hebreus vão ser dominados por diversos povos. Destaca-se aí o cativeiro babilônico. Quando nós analisamos os babilônicos ou neobabilônicos, nós comentamos, inclusive, que sob o reinado de Nabucodonosor houve o domínio dos povos hebreus e a anexação àquela sociedade, a sociedade babilônica. Por volta do século I a.C., ali no ano 63, vão ser incorporados ao Império Romano, que domina a bacia do Mar Mediterrâneo, né, o Império Tricontinental, terras na Europa, na África e na Ásia, no Oriente. E aí os povos hebreus acabam sendo escravizados pelo Império Romano. E acabam ali por volta do século I e II depois de Cristo, se rebelando contra o domínio dos povos romanos. Eu não vou aprofundar sobre esse domínio / escravidão dos povos hebreus pelos romanos, porque nós vamos analisar Roma Antiga. E aí a gente vai ver esse contexto, tá? Esse contexto histórico, mais detalhadamente. Mas, só para a gente pontuar, muitos judeus, hebreus, descendentes, né, os judeus descendentes dessa sociedade hebraica, muitos serviram de entretenimento para os romanos, né? A matança, a execução era feito muitas vezes em ambientes públicos, né, nos grandes anfiteatros como o Coliseu, por exemplo. Diversos foram jogados aos leões, diversos foram jogados aos gladiadores para o entretenimento da sociedade romana. O panes et circenses, né? O pão e circo. A gente chega lá. Então, os hebreus foram sistematicamente reprimidos por diversos povos e acabaram por se dispersar pelo mundo, fugindo dessa opressão, no que nós vamos chamar de a diáspora hebraica. Ali por volta do século III depois de Cristo, começa um processo de espalhamento dos descendentes hebraicos, dos judeus, em diversos territórios mundo afora, Europa, América, na própria Ásia. Agora, presta atenção em um detalhe que eu acho muito importante. Então, em aspectos socioeconômicos, eu vou ter os hebreus constituindo-se como pastoreio e agricultura, seguidos mais à frente pelo comércio, na fase sedentária, né?
Era uma sociedade de base patriarcal, onde a figura feminina era submissa aos padrões dos patriarcas, né, os padrões masculinos daquela sociedade. Em termos culturais, destacando-se a religião monoteísta, o grande legado ético e cultural dos hebreus para a humanidade. A literatura está constituída no Velho Testamento, né, no texto bíblico, e a arquitetura, destacando-se a grande obra durante o reinado de Salomão com o Templo de Jerusalém. Tá? Então, aspectos sociais e econômicos que precisam ser levados em consideração nesse resumo sobre a história hebraica. Tá? Bom, acho que é isso. Vou encerrando por aqui essa parte de antiguidade oriental, tá? E a gente começa a analisar a parte de antiguidade ocidental com gregos e romanos. Ok?